Marcação a mercado e marcação na curva. São dois pontos importantíssimos para você acompanhar nos seus investimentos. Não são simples, mas também você não precisa ser um engenheiro da NASA para entender como funciona e acompanhar na sua carteira previdenciária. Eu pedi para o professor Cícero explicar para a gente. A primeira pergunta é, você está acompanhando os resultados? Então, você está vendo o extrato seu extrato previdenciário? Você está acompanhando a evolução? Porque muitas vezes a gente contrata e não vê, e não acompanha, etc. Acha que aquela instituição A, B ou C vai te rentabilizar. Às vezes você espera que daqui a 30 anos, 35 anos, vá ter uma complementação plena, mas não necessariamente será, então precisa acompanhar. Então a maioria das instituições, eu diria quase todas elas, tem um extrato previdenciário. É preciso você entrar lá periodicamente, verificar o extrato para saber se você está indo conforme aquilo que você planejou. Às vezes a gente vê o título de renda fixa como sendo ele não varia o preço, e não necessariamente é isso. Então a gente tem duas possibilidades de marcação, ou de precificação daquele título, ou de contabilização do valor daquele título. Tudo isso são equivalentes ou sinônimos. Então a gente tem a marcação a mercado e a marcação na curva. O que é a marcação no mercado? Se eu fosse vender aquele título hoje, qual seria o seu preço? Então ele pode estar variando todo dia. Então eu compro um título que está vinculado, por exemplo, ao índice de inflação, mais uma taxa, sei lá, IPCA mais 6. Só que se eu fosse vender aquele título hoje, a depender da taxa de juros de mercado, ele poderia valer mais ou menos do que isso. E eu posso, a depender do que aconteça, eu posso ter que precificá-lo, contabilizá-lo com preço distinto àquela taxa que eu comprei. Então essa é a marcação a mercado. Então, por exemplo, se eu comprei um título a um IPCA mais 6 e a taxa de juros da economia cresce, esse título perde valor. Se ele perde valor, eu acabo precificando ou contabilizando por um valor menor do que eu comprei. Essa é a marcação a mercado. Por outro lado, a marcação na curva é diferente. Eu precifico pela taxa que eu comprei, independente da situação do mercado naquele instante. Então, esses casos aqui, este último caso, ele é mais adequado, vamos dizer assim, quando eu tenho a perspectiva de levar esse título carregar até o vencimento. Então, eu comprei o título IPCA mais 6 e tenho a perspectiva, ele vence em 2055 e eu espero levá-lo até lá, me desfazer só no vencimento. Então, a depender do caso, a gente pode marcar esse título na curva. E o que quer dizer isso? Que o preço que eu paguei ele vai evoluir exatamente a IPCA mais 6, independente do momento da economia. Estou partindo do princípio que eu não vou vendê-lo, porque a marcação a mercado se eu fosse vendê-lo, quanto é que ele valeria? O mercado de ações, ao contrário, sempre é marcado a mercado. Tá? Então, sempre o preço que eu compro ou que eu vou vender é aquele daquele instante. Então, a gente tem no mesmo dia variações de preço de ações. E aí não, o caso da precificação das ações é sempre a mercado, o preço de valor daquele dia, daquele instante. Acho que a primeira pergunta é custo, né? Muita gente fala, Cícero, o que é que eu escolho, o que é que eu não escolho, por que esse é bom, por que aquele é bom, é ruim, enfim. Mas é custo. Aqui o tempo é fundamental, né? Porque cresce exponencialmente as suas reservas com o tempo. E o segundo ponto é, quanto mais custo, mais devagar ela cresce. Quanto menos custo, mais rápido ela cresce. Então, por isso que comparar custos de administração, né, quanto que as entidades cobram para administrar o teu dinheiro é muito importante. Segundo ponto, eu diria que é o resultado. Né? Quanto que aquelas entidades ou aquelas administradoras dos teus planos de previdência estão te devolvendo de resultado. Porque a gente tem gestor que performa muito bem e a gente tem gestor que performa muito ruim. Então, você precisa verificar. Então, aqui o tempo também é importante. Por quê? Porque quanto mais rentabiliza, mais cresce o teu dinheiro, mais cresce a tua reserva. Então, se tem um gestor que está sempre rentabilizando mal os teus dinheiros, então esse certamente vai te dar menos resultado, menos reserva futura de aposentadoria do que aquele gestor mais performático, vamos dizer assim, ou aquele gestor mais hábil que te ofereça mais rentabilidade. Então a gente tem muitos casos, a gente acompanha, inclusive, para entender as necessidades e como é que as pessoas pensam.
e vê muitas coisas, né? Para o bem e para o mal. E percebe que as pessoas não necessariamente tomam as melhores decisões, é por isso que a gente fica tentando ajudar. Por exemplo, a gente teve um caso, ou tem um caso de uma servidora que contratou a previdência complementar do servidor público e imediatamente, antes de fazer a primeira contribuição, sofreu um acidente. E aí ela recebe, a família recebe uma aposentadoria com uma criança pequena, enfim, antes da primeira contribuição. Por outro lado, a gente tem casos também de pessoas que tiveram dificuldades, algum infortúnio familiar, enfim, e vieram aqui na fundação requerer o benefício, aqui na FUNPRESP, e acabaram não tendo direito porque não tinham feito a adesão. Enfim, a gente tem casos de servidores que estão há 10 anos no serviço público, por exemplo, e escolheram não aderir à FUNPRESP ou adiar a decisão, né, e até hoje estão sem receber a contribuição paritária patrocinada, tá, e não vão recuperar isso mais nunca. O primeiro erro é o adiamento, né, que a gente chama de inércia da decisão. Amanhã eu passo lá e faço a adesão. Por isso que em 2015 a gente conseguiu emplacar a adesão automática. Só porque as pessoas tendem a adiar as decisões, e sobretudo as decisões relacionadas a finanças. Então amanhã eu passo lá, amanhã eu decido, e vai adiando, vai procrastinando, o tempo passa, você não vai... E o tempo é muito importante na formação ou na acumulação de recursos, na capitalização, juros compostos. Então as pessoas, o primeiro é adia. O segundo ponto é todo mundo acha que é super-herói. Né? Então a gente acha que vai viver para sempre, a gente acha que só o vizinho ou só o colega do lado é acometido a riscos sociais, tá? Esse é o segundo ponto, e quando a gente é acometido e não está preparado, a gente fica completamente desguarnecido ou desguarnece completamente a nossa família. E o terceiro ponto, eu diria que a gente acha que eventualmente não vai viver muito. Então já tem casos aqui de cara, não, minha família, todo mundo morre cedo, eu não preciso da previdência não. E aí chega um momento que a pessoa vive muito e a partir daí, ou se aposenta e não faz o que deveria fazer, e aí tem uma perda de padrão de vida ou de renda familiar muito grande e acaba também tendo um prejuízo, vamos dizer assim, de vida muito grande, porque tinha um padrão de vida de 10, de 15 mil, 20 mil e passa a ter um padrão de vida de 1/3, 1/4 disso e a partir daí começa a ter dificuldade financeira. Tem muitos casos de pessoas que se surpreendem quando dá aposentadoria, então, sobretudo depois da última reforma da Previdência, né, que a gente teve algumas regras mudadas, regras de cálculo de benefício, regra de cálculo de pensão, pensões temporárias, pensões, vamos dizer assim, com cota familiar, a depender da quantidade de beneficiários. Então muita gente se surpreende, acha que vai ter o mesmo salário ou a mesma renda pré-aposentadoria e quando se aposenta se assusta completamente e se assusta por desconhecimento, desinformação, por falta de planejamento. Então tem muitos casos de pessoas que a gente vê muitos casos de ganhar 20, 25 mil e no mês seguinte, pós-aposentadoria, passa a ter uma renda de 6 mil. Né? Isso gera uma série de complicações pessoais, familiares, de vida, de saúde, né? E isso acontece muito e é por isso que as pessoas precisam se planejar. Bem, este foi o primeiro curso do My News Vida e Previdência, mas é claro que ainda tem muito o que se falar. Você viu a importância do perfil fiscal, a importância do perfil gastador. Você viu o quanto é possível fazer com pequenos movimentos? Bem, aqui você vai ter um teste e aí a gente vai descobrir se o seu futuro será de dificuldades, se seu futuro será confortável ou se o seu futuro vai ser em grande estilo, viajando e fazendo o que você bem entender. Responde as perguntas aqui no teste e dá uma olhadinha o que te espera no futuro. Eu te vejo nos próximos cursos.